Tudo bem com vocês? Vamos começar então a correção do PET volume 2, semana 2 do sétimo ano, e o tema é reformas religiosas. Eu vou me ater somente à correção e alguns comentários, porque para meus alunos, por exemplo, eu indiquei vários vídeos para eles assistirem e se interarem do assunto antes de responder as atividades. Então eu não vou fazer uma videoaula agora, porque está muito corrido essa semana e eu já estou ficando atrasada em postar essas correções, tá? Então, aqui nessa primeiro slide, eu só coloquei algumas coisinhas aqui, algumas imagens, para vocês verem mais ou menos quem é quem aqui, né? Então, eu tenho aqui o João Calvino, que é representante do calvinismo. Eu tenho o rei Henrique VIII, que é o fundador do anglicanismo. Aqui, a abadia de Westminster, na Inglaterra, é onde é considerado o maior templo da religião anglicana. É aqui nessa abadia temos sepulturas aí de vários reis, de alguns reis e de algumas figuras muito importantes na história da Inglaterra. Temos aqui a história das coroações de todos os reis após a Reforma Protestante, que foi feita nesta igreja. E temos aí os casamentos reais também que são realizados aqui. Essa igreja, né, esse templo tem muita história para contar, né? E além de ter uma arquitetura gótica maravilhosa. E essa aqui sou eu. Oi, prazer, Kézia. Sou eu. Aqui embaixo tem uma imagem que representa aqui o Martim Lutero pregando ali as 95 teses de protesto contra a Igreja Católica, tá? Essa imagem aqui é sobre a Contra-Reforma, né? Que foi a reação da Igreja Católica aos protestantes. Então, aí nós vamos partir para as nossas correções. Um pouco mais de história. Durante o período colonial, a Igreja criou uma rede que perseguia pessoas. No século XVIII, o Brasil registrava 198 desses comissários representantes diretos do Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para julgar casos na colônia. Embora a coroa portuguesa e a Igreja Católica nunca tenham estabelecido um tribunal da Inquisição no Brasil, os colonos não escaparam dos atentos e temidos olhos do Santo Ofício. É o que mostra a tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, na USP, pelo historiador Aldair Carlos Rodrigues, após analisar documentos guardados na Torre do Tombo, em Portugal, e em algumas cúrias brasileiras, como as de São Paulo e as do Rio de Janeiro. O pesquisador mostrou que a Igreja constituiu uma rede de agentes do clero que se encarregou de perseguir e condenar praticantes do judaísmo, hereges e sodomitas, homossexuais, entre outros. No século XVIII, o Brasil registrava 198 desses comissários representados do Santo Ofício, que deixou de enviar missões para a Europa para julgar casos na colônia. De forma lógica, a maioria dos agentes estava distribuída de acordo com a ocupação do território nacional. Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro registraram o maior número, 51, 45 e 37, respectivamente. Essas regiões já passavam por um processo de desenvolvimento econômico, social e demográfico desde o século XVII, diferente de Minas Gerais, Pará, São Paulo e Maranhão, onde o número era menor. Então, este texto mostra basicamente, fala basicamente do Santo Ofício, né? Que era quando as pessoas, né, a igreja se encarregava de julgar aí o comportamento das pessoas, né? O que eram considerados hereges, que eram, né, pessoas que não estavam praticando a religião conforme a igreja determinava. Quando eu falo essas coisas, gente, eu falo da igreja daquela época, tá? Não estou me referindo à atualidade, tá bom? Enfim, e esse Tribunal do Santo Ofício e esse Tribunal da Inquisição condenava as pessoas à morte, dependendo, né, do ato que elas cometessem. Nós vamos seguindo aqui. Atividade 1. Vamos praticar o que você aprendeu? Este é o momento de você mostrar o conhecimento que construiu sobre as reformas religiosas. A Reforma Protestante
foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV na Europa. Com esse movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa Madre Igreja pregou durante o período medieval. Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas a respeito de cada movimento protestante. Então, olha só, essa introdução aqui já fala o que foi assim esse período e quando ele começou a surgir. Aí deu um quadro para você completar. Aí está o quadro. País de origem: luteranismo, Alemanha; calvinismo, Suíça; anglicanismo, Inglaterra. Época: todos foram no século XVI. Líder: luteranismo, Martinho Lutero; calvinismo, João Calvino; anglicanismo, Henrique VIII. Principais críticas à Igreja Católica. Eu coloquei assim porque é as três coisas que eu coloquei aqui para as coisas que eu coloquei aqui são para os três, né? Que eles questionavam aí o poder universal do Papa, que tudo que ele falava era isso e pronto, todo mundo tinha que acatar. Corrupção e despreparo do clero, a venda de indulgências e falsas relíquias. E no caso aqui do anglicanismo, eu ainda coloquei a impossibilidade do divórcio, porque o rei Henrique VIII, quando ele introduziu o anglicanismo na Inglaterra, ele queria se divorciar da esposa dele e a igreja não permitiu o divórcio. Então, já que não permitia, ele foi lá e criou a própria religião. E essa última aqui, principais ideias defendidas, eu coloquei aqui, tá? Porque ela é um pouquinho maior, não ia caber nos quadradinhos. Mas se você observar, tem praticamente a mesma coisa em todas as três, né? A salvação pela fé, o luteranismo aí eu coloquei. Salvação pela fé, sacerdócio universal, Bíblia, única fonte da verdade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Culto ao santo e às imagens não tem fundamentos. Qualquer membro da igreja pode se casar. Calvinismo. O que difere o calvinismo e das outras religiões é a predestinação. Mas eles também tinham aí a salvação pela fé, refutava o culto às imagens, tinha o batismo e a Eucaristia como os únicos sacramentos e a predestinação que eu coloquei aí que, entre parênteses, explicando que Deus criou uma parte da humanidade para ser salva e outra para ser condenada. Então, para eles, a pessoa já nascia predestinada a ter a vida eterna com a salvação ou não. E o anglicanismo também, salvação pela fé, a Bíblia é a única fonte da verdade. Não era aceito o culto às imagens e critica o celibato. O celibato aí que é a questão do casamento, né? Que os padres têm que manter sem se casar e eles questionavam isso. Assim, nas outras também tem isso. Enfim, é basicamente a mesma coisa. Vamos seguir aqui então. Atividade 2. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica que favoreciam algumas classes em detrimento de outras. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziam às ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relacione os movimentos protestantes às demais transformações que marcaram o século XV. Aí eu coloquei aqui, é muito grande, mas você pode resumir, né? Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha de reis e era chamado para coroá-los. Mas havia um grande número de pessoas, grupos sociais descontentes com a igreja e com o imenso poder do Papa e com as práticas abusivas dos membros da igreja. Tudo isso contribuiu para o surgimento de ideias e movimentos reformadores.
partir desses movimentos, o papel da igreja, do clero e dos leigos foi reavaliado. O Concílio de Trento desencadeou um processo de reordenação da própria Igreja Católica e tivemos a maior divisão do cristianismo, né, que ficou sendo entre católicos e protestantes. E houve aí também a descentralização política com a formação dos estados nacionais, né, quando os reis passaram a concentrar para si maior poder, né, deixou de ficar sendo um poder pulverizado nos feudos para eles tomarem de volta o poder daquele território. Atividade 3. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, buscava-se uma reforma. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da Igreja e o comportamento do clero, observado por eles mesmos como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou o Concílio de Trento no século XVI, que foi uma reação às ideias protestantes que ficou conhecido como Contra-Reforma. A função do concílio era coordenar novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalie-as como iniciativas que reavaliaram os dogmas da Igreja ou como ações que confirmaram o pensamento católico da Igreja Católica. Então, o que vocês precisam focar sobre esse Concílio de Trento é que ele foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III, Paulo III, e foi interrompido durante várias vezes por guerras e peste que ocorria naquela região da Itália. Ao final dos debates, em 1563, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. Então, muitas coisas aí se manteve conforme era na época medieval, né, na época anterior às reformas, e algumas coisas teve mudança. Que mudança que houve? Vamos ver aqui agora. Neste quadrado, era para você fazer isso. Aqui são as decisões do Concílio de Trento. E aqui é coisas que eles reavaliaram, ou seja, que repensaram essas práticas. E aqui são as coisas que eles confirmaram continuar existindo. Então, tá aqui, ó. Condenação à venda de indulgências foi reavaliado pela igreja, porque passou a ser crime venda de indulgências. Né? Não podia mais vender relíquias sagradas e nem vender a salvação, né? Porque basicamente era isso que eles faziam. Vendiam, a pessoa comprava aquela indulgência ali com a fé na salvação. E também eles usavam também de várias coisas, por exemplo, eles falaram, isso aqui é uma relíquia sagrada, é um pedaço do espinho da coroa de Jesus Cristo. Aí as pessoas iam lá e compravam, muitas vezes não era, né? Todas as vezes praticamente não era. Aí essas coisas foram revistas pela igreja e foi considerada crime, né? E não pode. Agora, os demais, como por exemplo, confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé, confirmou o culto aos santos e à Virgem Maria, reativação da Inquisição do Tribunal do Santo Ofício, continuou condenando as pessoas por heresia, entre outras coisas, confirmou a doutrina da infalibilidade papal, né, que o Papa tinha uma autoridade suprema e tal, e o que ele dissesse era isso mesmo. Confirmou a existência do purgatório. Então, tudo isso aqui foi reafirmado, ok? Continuando no outro quadrado, no restante dele aqui, nós temos confirmação dos 7 sacramentos, proibição do casamento para membros do clero celibato e clerical. Aqui, esses dois continuavam reafirmando o pensamento. Criação do seminário para a formação de sacerdote. É uma coisa que a igreja reavaliou. Por quê? Não havia isso. Em alguns casos, pelo o bispo, né, os líderes da igreja, alguns sacerdotes da igreja,
Eles tinham aquela função ali, mas eles conseguiam isso por meio de algum acordo, de algum apadrinhamento, né? Sem preparo algum, sem ter estudo algum. Aí o que que eles fizeram? Reformaram isso daí, colocaram todo mundo para estudar, para poder, né, seguir a carreira religiosa com respaldo. E aí nós vamos para os três últimos, né, que é a confirmação da indissolubilidade do casamento, medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia, ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica, dentro do culto, né? Então, esses três reafirmou o pensamento católico. Só vocês olharam aqui para essa tabelinha e conferiu de vocês. Atividade 4. Atualmente, Minas Gerais é reconhecida do ponto de vista turístico pela riqueza do seu patrimônio histórico e tem como característica principal as suas igrejas barrocas no contexto do Brasil colônia. De forma bem especial em Minas Gerais, quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma Católica encontrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda. Haja vista que a imponência das construções dos templos católicos foi um dos meios que a Igreja encontrou para estabelecer a ordem e a fé de seus fiéis. Leia o fragmento abaixo e depois responda a pergunta. Além de seu programa de reforço da fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma tem um programa social. As massas devem ter uma orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como as peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar as perdas de fiéis em Minas Gerais. A resposta está aí. Na arte barroca, com a construção de belíssimas igrejas, festas e procissões e demais rituais católicos e o fortalecimento da tradição histórica, né, de anos da igreja. Aí nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos dessas construções, inclusive o interior de algumas é assim, revestido de ouro, com muita riqueza mesmo. Então é isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e precisando de mim e eu puder ajudar, também estou disponível no Instagram, que é Zé Botelho Real.